Olá, yogis, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história dentro do yoga, que já tem mais ou menos uns 20 anos. E no começo eu machuquei o joelho e não tinha muito o que fazer, eu sempre gostei de práticas de esporte em geral e num determinado treino eu me machuquei e acabei procurando yoga, que eu já tinha ouvido falar por intermédio de um atleta que eu gostava muito, que eu admirava, que era praticante de yoga. Mas na época você entrava numa aula de yoga, você não sabia o que ia acontecer. Você não sabia se o professor ia entrar levitando pela janela, que tipo de coisa que ia ser, se você ia ficar parado, se você ia suar, se você ia... Não sabia nem que roupa que entrava numa aula de yoga, então era muito mais difícil o acesso à informação, que depois com o crescimento da internet ficou muito mais fácil, né? E aí dentro dessa escola eu comecei a me desenvolver muito rápido, treinava, tinha bastante tempo livre, então treinava bastante, estudava, lia muito e num determinado momento eu fiz uma formação profissional dentro dessa escola e comecei a trabalhar com isso. Logo no início, depois de ter me formado, já como professor, eu sentia que estava faltando alguma coisa, na verdade, para a minha formação. Era uma escola muito boa do Brasil, mas ainda assim é uma escola brasileira de uma coisa que é indiana, né? Eu comparo muito com capoeira, né? Você vai querer estudar capoeira, você vai pegar um professor da Dinamarca, pode ser que ele seja muito bom, mas em algum momento você vai querer ir na fonte e aí você vai acabar indo para a Bahia, se enfiando numa escola mais tradicional para aprender a capoeira, pelo menos dentro de um contexto mais original, vamos dizer assim. E num determinado momento eu fui embora do país, fui morar na França e lá tinha um centro grande dessa escola tradicional, que é a escola de Swami Shivananda, que é uma escola que começou em Rishikesh, na Índia, no norte da Índia. E lá na França tinha o quartel-general deles principal, tinha o ashram principal, onde recebia gente ali do mundo todo para ter aula, para fazer formação de professores e tal. E eu me interessei em fazer uma nova formação de professor, até para poder comparar com a escola que eu tinha estudado previamente, se realmente o que eu sabia era yoga. Algumas coisas eram muito parecidas, outras eram completamente diferentes. E aí você já sendo praticante há algum tempo e já tendo estudado bastante, conseguia fazer as perguntas certas para realmente separar ali o que era mais yoga tradicional ou que era de repente até uma invenção ou uma adaptação do dono da escola que eu estudei num primeiro momento no Brasil. Depois uma coisa leva a outra, continuei dando minhas aulas, voltei a morar no Brasil e depois de um tempo eu tive curiosidade realmente aí sim de ir para a Índia para passar lá vários meses e ficar estudando direto na fonte. E a experiência é muito interessante. Foi na mesma escola de Swami Shivananda, só que aí já um ashram, né, um mosteiro na Índia, dentro do sul da Índia, que é onde teoricamente o yoga surgiu. Lá foi muito intenso, porque você pode se dedicar 100% àquilo, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, você faz as suas tarefas lá do ashram que você tem ao longo do dia, mas você tem muito tempo para se dedicar aos estudos, à prática de todos os aspectos do yoga. E lá eu comecei a ver direto na fonte que era muito diferente do Ocidente. Não as técnicas em si, porque os ocidentais aprenderam a técnica lá e trouxeram, mas a ideia de como transmitir isso, o jeito de ver aquilo, o jeito de experimentar aquilo é completamente diferente do Ocidente. E isso me fez pensar, porque na Índia as coisas eram muito mais práticas em termos de yoga do que no Ocidente. Aqui no Ocidente tem um floreio muito grande, um romantismo muito grande que sempre me incomodou. Eu só não sabia se aquilo era uma birra minha e se não dava para fazer aquilo de outra forma. E lá na Índia eu vi que realmente as coisas são de uma praticidade, de uma agilidade maior. Mesmo quando o assunto é muito filosófico ou até religioso, existe uma praticidade que a gente não tem. E isso me fez pensar muito em como desenvolver o meu jeito de ensinar para que os meus alunos assimilassem essa praticidade, pegassem dentro do yoga o que realmente vai funcionar para eles e não perdessem muito tempo com o resto, porque é uma filosofia muito grande.
Tem muita coisa dentro do yoga, mas depende do seu objetivo dentro do yoga e depende do seu jeito mesmo de assimilar, do seu gosto, das coisas que você vai preferir dentro do yoga. Se você for por um caminho um pouco longe do que você quer, você vai perder um tempo muito grande para ter pouco resultado e isso vai te desanimar e vai acabar te tirando do yoga também. Então é muito importante você entender logo no início da sua jornada o que você quer daquilo. Isso pode mudar ao longo dos anos, não é um problema, mas que você consiga realmente direcionar. É importante que você esteja usando as ferramentas certas na hora certa. Se você quer colocar um prego na parede, você tem que usar o martelo naquele momento. Uma outra ferramenta naquele momento não funciona. E depois que você já colocou todos os pregos na parede que você queria, não adianta ficar com o martelo na mão tentando usar ele para fazer outra coisa, porque você vai perder um tempo precioso. Então, é muito importante que você tenha essa noção e converse com o seu professor ou faça cursos no meio que te esclareçam isso. Eu venho organizando um material que culminou num curso que a gente deu agora no começo de 2020, que chama As 10 Técnicas Essenciais do Yoga, porque realmente se tem alguma coisa que você precisa aprender, que você não pode deixar de aprender, são essas 10 técnicas. Todo yogi tem que entender e dominar isso tudo, que envolve treinamento físico, respiratório, meditação, relaxamento e até conceitos também, lógico, de alimentação e os conceitos filosóficos mais básicos. Isso você tem que entender logo no início para conseguir ter as ferramentas necessárias para se desenvolver o mais rápido possível. Isso vai te animar e aí você acaba não saindo mais do yoga, consegue chegar no nível que você gostaria desde o início. É uma prática que te dá tanto crescimento em tantos aspectos, em tantas partes da sua vida, que realmente é difícil imaginar a vida sem yoga. Mas para você que de repente está começando, que pratica há pouco tempo ou que nunca praticou, é importante que você olhe a coisa de um jeito muito prático. Tudo tem um porquê. Entenda os porquês. Pergunte para o seu professor os porquês. Ele tem que ter a resposta. Nos mínimos detalhes de cada técnica, nos mínimos detalhes de cada conceito que ele está tentando te passar, nos detalhes de como usar aquilo na sua vida, porque não adianta nada você fazer yoga dentro da sala de aula e depois não conseguir aplicar isso no seu dia a dia. Essa talvez seja a minha maior batalha e, como professor, mostrar para os meus alunos que eles têm que sair da sala de aula e usar aquilo fora, na vida, no dia a dia, porque é só assim que ele realmente vai estar entrando no estado de yoga, entrando num nível de conexão com o yoga, que é o que ele vai precisar usar, é a parte mais importante. Não só quando ele está com o yoga mat estendido no chão, com o professor dando a aula, dizendo o que ele tem que fazer, e aí ali ele está fazendo o yoga dele da semana e pronto. Não, yoga é algo para você assimilar, para você colocar 24 horas na sua vida, quando você está dormindo até. Você está dormindo de alguma forma dentro do conceito do yoga, se alimentando, se relacionando com pessoas, com situações que vão aparecer no seu dia, desde uma batida no carro, um acidente de carro que você de repente presenciou, estava envolvido, um casamento, como você vai educar seus filhos, tudo isso é yoga. E a gente não chega a uma perfeição, a gente está sempre buscando e sempre tentando se aprimorar. E o mais legal de tudo é que, apesar de ter uma teoria grande, a parte prática do yoga ela é feita para que você consiga executar aquela teoria. Porque é diferente de você pegar um livro de filosofia e aquele livro é muito legal, a teoria daquilo é maravilhosa, perfeita talvez, mas você não tem nenhuma dica ali de como usar isso no seu dia a dia. E essa é a maior proposta do yoga como escola filosófica, ser uma escola filosófica que te dá uma prática, te dá uma receita de bolo, te dá um método para que você consiga se desenvolver e aplicar, entender de uma forma profunda e aplicar todo esse conhecimento filosófico que realmente é incrível, mas se você não consegue aplicar, você está, como Swami Shivananda dizia, construindo castelos na areia, construindo castelos ao vento, e aquilo vai desmoronar muito rápido e não vai servir para muita coisa.
Se você ainda não é do yoga, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, dá um like se você gostou e compartilha, porque de repente isso pode acessar ainda mais pessoas e a gente pode se tornar aí uma grande família dentro do yoga em busca de um objetivo em comum, que nada mais é do que a evolução nossa, a evolução da espécie, evolução como ser humano, esse ser tão falho, mas que dentro dessas incapacidades, dentro dessas imperfeições, a gente continua lutando por um objetivo, por uma evolução em comum.